quero dizer que vocês são muito especiais na presença de Deus. E para poder entender um pouco, gostaria de falar um pouco de mim e da minha mãe. Algo rápido. Eu fui uma pessoa, um jovem, uma criança um pouco desobediente. Principalmente a minha mãe, porque o meu pai, ele saía para trabalhar. Minha mãe, ela cuidava da casa. E ela precisava de mim, um menino de 10 anos, 11 anos. Mas nessa época, eu saía muito para a rua. Lá nas ruas da Paraíba, lá no Nordeste, eu passava o dia todo na rua e às vezes não voltava para casa. Passava a noite, passava 2 dias, com 10 anos. Demorava para aparecer. Não dava nenhuma satisfação para minha mãe. Ficava na rua mesmo. E roubando as coisas, roubando coisas do supermercado e andando por esgoto, essas coisas. Não estava nem aí, realmente. E eu quero te dizer que uma mãe, mesmo se ela ainda não aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ela é inspirada por Deus. Ela é uma inspiração divina. Porque ela nunca te dá um conselho mau e ela nunca vai te desejar o mal. Ela sempre vai falar: filho, estuda, filha, estuda. Para você ser alguém, para você ser um vencedor, para você ser uma vencedora. Trabalha, seja uma pessoa honesta. Seja honrado, seja honrada. Ela tem um amor que nós homens é difícil de compreender. O amor de mãe. É difícil de compreender o amor de mãe. Porque ela sofre. E é como se alguém pegasse o coração dela e apertasse o coração até esmagar. Se ela vê o filho dela sofrendo, se ela vê o filho dela passando por angústia, medite. Não é verdade? Ou eu estou mentindo aqui? Eu sou um homem, eu não sei. Mas não é verdade? Mães. E eu estava... Senhor, eu acho que as mulheres, as mães, são mais fáceis de compreender o seu amor por nós. Porque elas geram outro ser. Esse amor que ela tem pelo seu filho é como se fosse o seu amor por nós. Que amor maravilhoso, que amor tremendo é esse? E eu sei que minha mãe, mesmo passando por tanta dificuldade, sofrendo, poderia ter morrido. Eu sei que minha mãe, ela estava orando e pedindo a Deus para que Ele cuidasse de mim, para que Ele me protegesse. Quando eu chegava em casa, o cinto comia. Batia. Nessa época ela batia muito. Mas eu era um menino teimoso, no outro dia eu saía escondido. Mas eu sei que ela pediu. Quando eu me entendi por gente, e fui entender um pouquinho do que ela sente por mim, do que você sente pelo seu filho e pela sua filha, eu pude então, Senhor, eu quero fazer alguma coisa por ela, pelo menos para compensar um pouco do que ela fez por mim. Porque eu sei que realmente passaram por muitas lutas. Eu sei que tinha dias que não tinha nada para comer. Hoje eu sei. Quando a gente é pequeno, a gente não está nem aí, a gente não entende muito. A gente quer saber que ela vai preparar a comida, que o pai vai trabalhar. Enfim, você não tem muita preocupação. Então você não sofre, mas ela sofre. Ela se preocupa todo o tempo e toda hora. Glorificado ao Senhor Deus pelas mães. Aleluia.
Certo momento, quando a minha mãe teve uma crise de AVC, e ela foi para o hospital aqui em Taguatinga, e quando ela foi internada, inconsciente, ainda um menino assim, mais ou menos, já tinha meus 15, 16 anos, não me recordo muito bem, mas eu já era um adolescente, um jovem. Um pouquinho já teimoso, um pouquinho já maduro, mas também ainda muito teimoso. Estava começando a amadurecer. Ela teve essa crise e ela foi para o hospital, levaram ela para o hospital. Quando eu cheguei do trabalho, eu fiquei sabendo que ela tinha sido internada. E eu, já pensando comigo, não tive nem a oportunidade de pedir perdão a ela pelos erros, por tanto que eu fiz ela sofrer. Não tive a oportunidade de nem pedir desculpa igual o irmão. E quando eu fui para o hospital, eu fiquei sabendo que ela estava inconsciente. E que outras, muitas também mães tinham entrado naquele momento também com esse problema. Algumas horas se passaram naquele hospital e aquelas outras mães iam saindo mortas. E eu falando, daqui a pouco sai a minha. Porque se elas entraram com esse problema também e estão morrendo, logo a minha também vai morrer. E toda vez que passava a maca lá, com o corpo coberto, eu me levantava e pedia para olhar. Não era a minha mãe. Naquele dia foram quase 6 mortes. E a minha mãe não saía da UTI. Eu pedi a Deus, aí eu falei com ele. Ó Senhor, não tive a oportunidade de conversar com a minha mãe, de despedir minha mãe, mas amém. Seja feita segundo o teu querer e segundo a tua vontade. E aí, ela ficou internada durante alguns dias. E a crise começou a piorar, ela teve que ser transferida lá para o hospital de base. Lá no hospital de base continuava a mesma coisa. Então eu e o meu pai, a gente deu um jeito de ficar com ela. Ela saiu da UTI e ficou naquelas camas lá, mas inconsciente. Colocaram a sonda nela, enfim. Mas a gente deu um jeito de ficar com ela lá ao lado da cama. E ela, às vezes, defecava, urinava. Eu não tinha dinheiro para comprar fralda, então eu tinha que pedir a moça lá. Isso já passado já seus 15 dias, chegando aos 20 dias. E aí não tinha enfermeira para cuidar. Era muita gente, realmente, é lotado. Vocês sabem como é que é. E aí meu pai chegou em mim e falou, é nós mesmo que vamos cuidar dela. Um dia vai você, um dia vai eu. Você dá banho nela quando for necessário. Troca a fralda dela, limpa ela. Amém. Chegava um momento que a enfermeira chegava para mim e falava, olha, desde que esse hospital é hospital, eu nunca vi um filho cuidar da sua mãe enquanto você está cuidando. Quando ela defecava, eu ia lá, arrumava uma fralda e trocava a fralda dela, limpava, dava banho nela, virava ela para um lado e saía inconsciente. Seus 20 e poucos dias passaram e ela começou a voltar à consciência, ainda que não lembrando muito dos nossos rostos. Mas ela começava a falar e a lembrar de algumas coisas. E aí já conversando com ela, dizendo o quanto eu amava ela, dizendo o quanto ela era especial para mim, para nós. E continuava daquele mesmo jeito.
Chegou a ponto de ela perguntar um dia: mas é tu mesmo que está fazendo isso? Falei: é eu mesmo, seu filho. Tenha vergonha não. Tenha vergonha não. E às vezes ela chorava, eu limpando ela e ela chorando. Mas eu falava para ela: mãe, eu faço isso aqui com muito orgulho. Cuido da senhora, porque a senhora cuidou de mim, a senhora me protegeu. Eu sei que a senhora orou por mim, eu sei que a senhora cuidou de mim nos momentos mais difíceis. Eu faço isso aqui com muito orgulho e agradeço a Deus por dar a oportunidade de fazer algo, de fazer um pouco pelo que a senhora fez por mim, de poder cuidar da senhora. Foram momentos difíceis. Mas o Senhor deu a vitória. Glorificado seja Deus. O Senhor dá a vitória, aleluia, aquele filho que é obediente à sua mãe. Você tem um futuro promissor se você for obediente à sua mãe. Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai abrir porta onde não tem porta. Deus, Ele vai te abençoar com chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos que não vão cessar quando você é obediente à sua mãe. Quando você diz todos os dias que ama a sua mãe, quando você trata a sua mãe com respeito, quando você trata a sua mãe com carinho. Com 20 e poucos anos, irmão. Se eu chegar lá na casa da minha mãe ainda, a gente dorme agarradinho ainda na cama, se minha esposa não estiver lá, porque aí eu vou ter que dormir com ela. Até quando eu fiz a viagem para lá, e a Mary foi uma semana depois, eu cheguei lá sozinho, eu e o Kiko, e minha mãe e meu pai eram naquele controvérsia, se amava, às vezes dormia junto e às vezes não. Às vezes quando eu dormia, eu ia lá, abraçava ela, ficava com ela agarradinho e a gente conversava. Depois eu ia lá com meu pai também, agarrava ele, abraçava ele também. Beijava. Você é bem-aventurado, jovem. Você é bem-aventurado. Existe uma mulher que te ama muito, sua mãe. Pensa numa pessoa que nunca vai fechar as portas para você. Quando eu falo inspirada por Deus, é como o irmão falou, muitas vezes você está errado, mas ela quer te defender. E eu até falando com algumas pessoas também, os colegas meus, eu falo, até quando elas estão erradas, elas vão estar certas. Sinta-se um privilegiado, uma privilegiada, aleluia, por ter sua mãe. Ainda mais se você tiver sua mãe perto de você. Honre ela, para que teus dias sejam prolongados. Honre ela. Você não tenha dúvida de uma coisa, você só terá vitória. Glorificado é o Senhor Deus, Santo é o nome.